Coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa ao seu lado. Na primeira vez que a gente escuta essa frase, ela pode soar um pouco egoísta, quase um pouco desumana. E aí com o tempo a gente começa a compreender. A verdade é que colocar a máscara primeiro em si é o maior ato de amor que você pode fazer por toda a humanidade. Vamos imaginar uma cena onde as pessoas estão dentro de um avião e porventura acontece um problema de despressurização, as máscaras caem e algumas pessoas começam a ficar sem oxigênio e acabam desmaiando. Naquele desespero, ressoa essa frase: coloque a máscara primeiro em você. Mas eu olho para o lado e tá ali uma criança, 4, 5 anos, precisando da minha ajuda, agonizando para respirar. Ou eu olho para o lado e um senhor de idade, meu pai, minha mãe. Eu talvez olhe para outro lado, tenho o grande amor da minha vida, precisando de ajuda. E aí, no meio de tudo isso, eu penso, eu não vou colocar a máscara em mim. Eu não me importo se eu tiver que parar de respirar. Eu quero garantir que os meus respirem. Eu quero que eles fiquem bem. Eles são a minha prioridade agora. Então, eu ignoro a informação de colocar a máscara primeiro em mim e passo a colocar. Ajudo aquela criança, coloco a máscara e essa criança volta a respirar. Que bênção! Um pouco mais enfraquecida, um pouco mais tonta com a falta de oxigênio, eu viro para o lado e vou ajudar esse senhor de idade. Infelizmente eu não consigo nem terminar de ajudá-lo porque eu já tô tão tonta que acabo também desmaiando. E nesse desmaio, enquanto a minha consciência vai ficando um pouco mais enfraquecida, eu percebo que se eu tivesse tomado uma decisão diferente, eu poderia continuar ajudando. Se a gente volta lá atrás e pensa de novo, acontece algo e o avião começa a ficar com o ar muito rarefeito. Sendo assim, as pessoas não conseguem se oxigenar, as máscaras de oxigênio caem e eu me lembro, coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa do seu lado. Apesar do desespero e do amor que eu tenho por todas aquelas pessoas, eu me concentro no que deve ser feito e no que eu entendo que pode ser o maior alcance do meu amor. Por isso, ainda assim, num ato totalmente individual, eu pego a máscara e coloco em mim e respiro. Quando respiro, todo o meu sistema volta a funcionar com a capacidade e a força total. Sendo assim, depois de estar bem, eu consigo olhar para aquela criança que já está um pouco tonta, mas consigo pegar, botar o respirador nela e ela começa, então volta a respirar bem. Ainda com muita força, eu consigo fazer isso nesse senhor do meu lado e começo a observar que algumas pessoas no banco da frente, no banco de trás e todos os lados, onde meus braços alcançam e a cordinha me deixa chegar, eu consigo ajudar muita gente. Porque eu, primeiro, cuidei de mim. Eu acho essa fala usada pelas companhias aéreas algo fantástico. E costumo usar ela muito, tanto nas minhas próprias falas, mas principalmente na minha consciência pessoal. E eu quero te convidar a olhar para quantas vezes você se lembrou de colocar a máscara primeiro em você. Nem sempre é sobre respiração, nem sempre é sobre oxigênio. Muitas vezes é sobre a capacidade de continuar vivendo de forma plena. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem real. Imagina essa situação, um casal, um marido e uma mulher. Esse casal tem 2 filhos e cada um desse marido e dessa mulher ainda tem os pais e as mães vivos. Eles também têm um círculo de amigos, cada um seu próprio círculo de amigos e o círculo em comum deles. E, enfim, essas crianças vão para a escola, existe a escola das crianças, a ocupação. Os 2 trabalham fora, tanto ele quanto ela. Sendo assim, eles têm o grupo do trabalho, as coisas do trabalho, o estresse do trabalho, a rotina do trabalho. Ui, quanta coisa, né? Parece uma história aí que eu ou você conhecemos, talvez? Bom, esses 2 queridos casais aqui são 2 pessoas que estão levando a vida, tentando viver.
eu vou dizer para eles agora: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois nas pessoas ao seu redor. Mas eles acabam ignorando isso, porque a gente acaba ignorando muitas vezes. Talvez essa mulher diga internamente: eu não me importo de não estar me sentindo tão feliz e realizada. Para mim, o mais importante na minha vida é que meus filhos estejam felizes e realizados. Eu não me importo de eu não ter um tempo para fazer uma meditação, um contato com a natureza, enfim, uma arte plástica que me faça feliz e criativa. O importante mesmo é que eu perceba que os meus pais tenham condição agora, na velhice deles, de ter isso. Talvez esse homem, esse marido, pense: eu não me importo em não usufruir do tanto de trabalho que eu faço todos os dias, desde que eu possa pagar uma boa escola para os meus filhos, desde que eu possa ter condição de comprar uma comida boa e de passear com eles, ou de comprar um brinquedo no aniversário. É para isso que eu trabalho para eles, eu não me importo de eu não usufruir esse dinheiro. Esse casal, tanto esse homem quanto essa mulher, eles não estão colocando a máscara neles. Eles estão colocando as máscaras nas pessoas ao redor deles. Eu quero te convidar a pensar nessa analogia e entender que logo à frente, esse homem e essa mulher vão ficar sem oxigênio. Passaram-se 20 anos e esse casal que estava ali, unido para fazer todos ao redor felizes, se olharam e perceberam que não se amam, que brigam, que não se dão bem, perceberam que talvez seja a hora de se separar e, infeliz, cada um no seu lado fazem isso. Sendo assim, esses filhos passam a não ter mais essa quantidade de amor dos pais, passam a não ter mais bons momentos em família, passam a não estarem mais felizes. Os pais e as mães de cada um desse devido casal também ficaram mais entristecidos. Poxa, meu filho e minha filha e o meu genro se separaram e hoje estão tão infelizes e tananana. O que aconteceu foi que esse casal não teve oxigênio para si. E agora eles não têm mais condição de ajudar os outros. Então esse plano deles de eu não preciso me preocupar comigo desde que eu consiga prover para os meus, é um plano falho, é um tempo muito curto. Igual a mulher que não colocou a própria máscara e conseguiu só ajudar uma criança e quase um outro adulto. E desmaiou, é a mesma coisa. Quando a gente ignora que nós precisamos nos cuidar primeiro, a gente se engana achando que a gente está cuidando do outro por amor. Amor é cuidar de si para poder cuidar do outro por muito tempo. Como? Volta comigo de novo. Pega esse casal, tem 2 filhos, pai e mãe, sogro e sogra, todo mundo, galera do trabalho, amigos, nananana. Esse casal coloca a máscara de oxigênio primeiro em si. Esse casal tem um tempo para si, esse casal individualmente, ele joga futebol, ela vai sei lá, tomar um chopinho com as amigas. Quando eles voltam, eles se divertem, eles vão num cinema junto, eles fazem tudo isso. Eles conseguem, porque eles colocaram a máscara de oxigênio neles, eles conseguem porque eles estão respirando bem, entregar para o filho deles, não o tempo todo e não na urgência, mas conseguem entregar amor, conseguem entregar felicidade porque eles estão respirando bem. É um casal que respira junto. Eles conseguem entregar para os seus pais, para os seus sogros, felicidade, alegria, união, porque eles estão respirando bem. Eles conseguem produzir mais os seus trabalhos e ficar mais tempo com aquela turma, produzindo, realmente sendo ativo, porque eles estão respirando. Quando a gente se preocupa com a nossa longevidade, quando a gente se preocupa com o nosso bem-estar, quando a gente realmente tem a coragem de olhar e pensar: o que me faz feliz? O que me faz respirar? O que mantém o meu corpo funcionando? Essa é a analogia da máscara de oxigênio na tua vida, tá, gente? Eu não tô falando sobre respiração. O que me mantém saudável para que eu tenha condição de fazer isso para o outro? E quando a gente percebe, quando a gente identifica na vida que o tempo todo nós temos que fazer a escolha de colocar a máscara de oxigênio em nós para ter condição de ajudar o outro, muita coisa começa a clarear. Talvez muita gente vá pensar: nossa, ela se preocupa com ela primeiro? Sim,
Pois como posso não me preocupar? Como posso pedir para os meus filhos terem uma boa higiene, terem uma boa saúde, me preocupar se eu não tenho tempo para fazer isso comigo? Então eu não tenho uma boa higiene, uma boa saúde comigo. Logo eu que coloco a mão em todas as comidas deles, logo eu que não posso estar doente a semana toda porque tenho que ajudar a cuidar deles, logo eu que sou o exemplo, não faço isso comigo. Como posso eu pedir para um grupo de trabalho para que eles sejam felizes, animados, motivados, se eu nunca coloquei essa máscara de oxigênio em mim, se eu nunca me preocupei em primeiro eu ser motivada, alegre, feliz? Como posso eu contribuir para o outro, sendo que eu não fiz em mim primeiro? Colocar a máscara de oxigênio na gente é um grande ato de coragem e amor. É uma mudança de postura, é diferente do que a gente está acostumado a fazer, é diferente do que a gente foi ensinado a fazer, sim. Se for olhar para as gerações lá atrás, muitas vezes eles foram ensinados a não olharem para si, a negligenciar os seus próprios interesses. Se for falar hoje com uma pessoa com 80 anos, 90 anos, ela demorou muito tempo para compreender, e talvez não tenha compreendido até hoje, que ela tem o direito de ser feliz. Porque pensar em ser feliz, antigamente, era ver a sua família feliz e as pessoas felizes. Não havia essa coisa de perguntar, e eu me sinto feliz dentro disso? Hoje em dia a gente tem a condição de entender, eu posso me sentir feliz. E não só porque eu quero me sentir feliz, mas porque eu vejo que a minha família tem condição de ser mais feliz se eu for feliz. É algo sistêmico, é conectado, é lindo. Então eu te peço para você olhar no dia de hoje, se você não tá aí sem ar, querendo fazer com que os outros respirem, se você não tá entalado aí, querendo fazer com que os outros saiam desse sufoco, coloca a máscara de oxigênio em você. Mesmo que nesse tempo curto, onde você estiver fazendo isso, onde você estiver olhando para você, talvez você vá ter que deixar de olhar para os outros. Isso não te faz menos empático, isso não te faz menos humano, pelo contrário. Isso te permite atingir, atender, suprir mais pessoas. Eu te convido com amor. E eu espero com paciência você colocar a sua própria máscara, para que você possa também me ajudar a colocar a minha.